Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula, e essa aula é uma aula muito importante, que ela é uma aula que separa as pessoas que fazem recreação das pessoas que sabem treinar. Quando você for treinar, você tem que saber o que você está trabalhando, qual músculo você está trabalhando, por que está fazendo aquilo. Para me entender qual músculo está trabalhando, você tem que saber como é seus músculos. Você tem que entender a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica dos seus músculos. E é isso que eu vou lhe ensinar nessa aula, de forma simples. Quais são os movimentos que fazem o seu músculo para contrair durante os exercícios, para assim, quando você for realizar o exercício, você saber o que você está querendo trabalhar nele, o que você está querendo contrair. Então, nessa aula, eu vou te explicar sobre os músculos da coxa, o músculo da parte da frente da sua coxa, o músculo da parte de trás da sua coxa e o seu glúteo, o músculo do seu quadril, principalmente o glúteo. Então, vamos começar aqui pelo seu músculo anterior da sua coxa. O principal, que vai ser maior responsável pelo volume da sua coxa, chama-se quadríceps, que é esse músculo aqui. Ele é dividido em 4 músculos. Isso faz diferença nos exercícios também, você verá agora. Ele tem o vasto lateral, o vasto intermédio, que é um músculo mais profundo, que fica embaixo do seu reto femoral, e você também tem o vasto medial. Então aí nós temos os 4 músculos. Os vastos, eles têm inserções, ou seja, onde fixa o músculo. O músculo ele precisa fixar no osso para poder contrair. Quando o músculo contrai, ele movimenta o seu corpo. Para isso, ele precisa estar fixo em 2 ossos. E no caso, os vastos, ele está inserido no seu fêmur e através do tendão, ele está inserido na sua tíbia, que é o osso da sua canela. Por isso que ele faz o seu joelho mexer. Já o reto femoral, ele está inserido no seu quadril e também, junto com os outros vasos, pelo tendão na sua tíbia. Então, o reto femoral, ele é capaz de movimentar tanto o seu joelho, como também o seu quadril. Então, esses músculos, o principal movimento é extensão de joelho, quando eu estendo minha perna. Então, você trabalha em cadeira extensora, nas passadas, nos agachamentos, nos leg press, independente qual for o leg press, você faz a extensão de joelho. Só que, pelo reto femoral ter a inserção no seu quadril, em alguns movimentos ele não é trabalhado de uma forma boa para causar hipertrofia. Então, o reto femoral ele vai ter uma diferença, porque nos movimentos que eu também utilizo minha articulação no meu quadril, agachamentos, leg press, ele não vai ser muito bem estimulado para hipertrofia, porque a partir do momento onde eu estou alongando ele por um lado, eu estou encurtando ele para o outro. Então eu tenho aqui um músculo, ele contrai ou ele alonga. Assim ocasiona hipertrofia. Ele contraindo, fase concêntrica. Ele alongando, fase excêntrica. A principal para hipertrofia, tá? Então, quando for realizar o movimento, dê ênfase também nessa fase de controlar o movimento. Muita gente às vezes faz e só joga. Enfim, voltando aqui. Quando eu faço o agachamento, a articulação do meu joelho, eu estou alongando o meu quadríceps, o meu reto femoral. Só que pela articulação do meu quadril, eu estou contraindo ele. Então, praticamente, ele não movimentou. Alongou, contraiu. Praticamente, ele não movimentou. Não tem um bom estímulo para hipertrofia. Então, se você quer dar uma ênfase para o seu reto femoral também, para desenvolver ele, você precisa fazer a cadeira extensora e o nórdico invertido. São movimentos que eu utilizo somente da articulação do meu joelho e não utilizo da articulação do meu quadril. Então, esses seriam os exercícios principais que trabalharia todos os grupos musculares da sua parte da frente da sua coxa. Lembrando, você não vai fazer só esses exercícios. Não quer dizer que esses exercícios são melhores que o agachamento, são melhores que o leg. Não falei isso. Só falei que esses exercícios utilizam mais o seu reto femoral. Lembra disso, isso é importante. Não há exercício melhor que o outro. Tem que analisar seu físico, condição que você está hoje, para que a gente vai utilizar eles, tá? E aí eu tenho os músculos da minha coxa. Então, sempre que quando você for lá fazer a cadeira extensora, você vai lembrar dele fazendo a extensão de joelho
Você vai saber o que o músculo está fazendo, vai conseguir imaginar você contraindo o seu músculo. Para assim você recrutar mais fibras musculares, ter o melhor estímulo para hipertrofia, para que você cresça a sua coxa. E aí nós temos o outro músculo, que é o nosso glúteo. Nosso glúteo, ele é um músculo do quadril, tem vários outros músculos no quadril mais internos, mas eu não vou entrar em detalhes neles. O nosso glúteo é o músculo mais superficial do nosso quadril. É o maior músculo que tem ali, que faz a força, mexendo, trabalhando a articulação do nosso quadril. E o glúteo, ele é dividido em 3 partes. O glúteo máximo, que é o principal, é o maior deles. O glúteo médio e o glúteo mínimo. No caso, o glúteo máximo, ele cobre todos os outros glúteos, menos um terço ali do glúteo médio, como mostrado aqui na figura. Então o glúteo máximo ele vai ser responsável por dar volume lá ao seu glúteo, né, a sua bunda. E no caso, os glúteos médio e mínimo, eles vão ser responsáveis também, já que se eu hipertrofiar eles, o glúteo máximo que está lá por cima, ele também aumenta de tamanho. Então se eu tenho um músculo aqui mais profundo e ele vai crescer, ele vai empurrar o músculo de fora também. Então é importante entender isso. O glúteo máximo, ele tem diferentes ações do glúteo médio e mínimo. Eu vou falar somente do glúteo médio, porque faz basicamente a mesma coisa que o glúteo mínimo. Tá? Só que para a gente entender as ações dele, a gente tem que entender onde eles se inserem, quais movimentos eles realizam. Isso impacta bastante nos exercícios que eu faço para glúteo. O glúteo máximo, ele tem inserção no trato iliotibial, que tem inserção lá na tíbia. Uma parte também do glúteo máximo vai inserir no fêmur, tá? Que é a sua parte da sua coxa, como mostrado aqui na figura. E qual movimento ele realiza? Ele realiza tanto a extensão de quadril. Basicamente, o glúteo máximo, o principal movimento dele é a extensão de quadril. Ele vai estender o movimento, ele vai estender o seu quadril. Seja levantando a sua perna para trás, e seja no principal movimento dele, que é quando você vai pegar um objeto do chão. Quando você pega um objeto do chão, muita gente às vezes tem dor na lombar por conta disso. Não sabe utilizar o glúteo. O glúteo, ele é o principal grupamento muscular para fazer extensão de quadril. Quando os seus pés estão fixos, ele faz esse movimento aqui, que é basicamente o movimento de chifre, no agachamento. Então por isso que são bons exercícios também para glúteos. Então não é somente o glúteo 4 apoios lá que você vai dar o glúteo coice, que você vai dar aquele chute que é bom para glúteo. Esses movimentos também são importantes. E eu considero esses movimentos mais importantes ainda, porque eu tenho uma capacidade de fazer força muito maior. E o glúteo, ele também faz um movimento de rotação medial da sua coxa. Então ele também gira o seu pezinho para o lado, tá? Lembrando, o glúteo, ele é um bom extensor do quadril, mas somente quando ele é requisitado. Somente quando ele tem força, somente quando ele tem que fazer aquela força para fazer tal movimento. Então, por isso você tem que treinar com a carga adequada nos seus exercícios. Então, no agachamento para pegar o glúteo, se você não colocar uma carga adequada, vai fazer só sua coxa, você não vai utilizar seu glúteo. Você vai entender isso quando eu for explicar sobre os exercícios, tá? E o glúteo médio, ele está inserido no seu quadril e no fêmur. E o movimento que ele faz é de abdução. Então, sabe aquela cadeira abdutora que você faz para fora? É pensando no seu glúteo médio. E ele também é responsável por fazer as abduções que eu faço na polia, é todo esse glúteo médio. E principalmente também para estética, o que isso vai impactar? Você já viu que às vezes seu glúteo falta ali na lateral? Falta você hipertrofiar o seu glúteo médio. Falta movimentos de abduções, porque se eu trabalhar essa musculatura, ela vai hipertrofiar e vai aumentar seu glúteo ali do lado. Então, às vezes você tem um buraco ali do lado do seu glúteo, porque você não trabalha o seu glúteo médio. Também é principal responsável por estabilização do joelho. Mas enfim, a aula não é para isso, mas às vezes você pode sentir dores no joelho por uma fraqueza dele também, tá? Pensando em função. E a gente vai para outro grupamento muscular, que é ali da parte de trás da sua coxa, que é o seu posterior de coxa. O posterior de coxa ele tem 3 grupamentos musculares: o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps femoral. Basicamente, tá? Quase todos eles vão se inserir no quadril e vão se inserir na parte de trás da tíbia. Então, esse grupamento muscular, ele faz 2 movimentos. Ele faz tanto a flexão de joelho, porque se eu contrair, ele vai fazer flexão de joelho, como ele também faz extensão de quadril. O glúteo também faz extensão de quadril também. O posterior de coxa também faz. Nas técnicas, você vai entender que tem como você focar mais no seu glúteo ou focar mais no seu posterior de coxa quando for realizar exercício de extensão de quadril. Então,
Quando você utiliza a articulação do joelho, você vai fazer um nórdico, você vai fazer a mesa flexora, vai fazer cadeira flexora, flexão de joelho, por isso o nome de flexora. Pode fazer flexão de joelho em pé, existem inúmeros exercícios para isso. Utilizando o meu quadril, fazendo extensão de quadril, posso fazer stiff, eu posso fazer variações do stiff, posso fazer também um bom dia, todos os exercícios que utilizam ali o quadril, o posterior de coxa vai estar auxiliando nesse movimento. Detalhe, posterior de coxa da mesma maneira, tá? A gente vai pegar ali no agachamento, muita gente fala que também pega posterior de coxa, ou no leg press, se usa leg press fazer posterior de coxa, desculpa minha amiga, mas pare com isso agora que isso está errado. Porque à medida que no leg press eu também tenho uma flexão de joelho, né? Então também utilizo o meu posterior de coxa, só que é o mesmo princípio do reto femoral. Eu também alongo ele pelo quadril. Então quando eu estou contraindo o meu posterior pelo joelho, pelo quadril eu estou alongando ele, então ele não movimenta. Ah, mas quando eu faço leg press com a perninha mais alta, eu sinto meu posterior de coxa. Mas quer dizer que você está sentindo, você está fazendo um bom trabalho para isso? Agora você sabe que não, porque seu músculo ele não vai movimentar, ele não vai fazer concêntrica nem excêntrica. Ele vai manter praticamente o mesmo tamanho. Por isso que o agachamento não é um exercício mais completo. Por isso que no agachamento, no leg press, você está trabalhando quadríceps. Por conta desse detalhe na biomecânica. Isso é coisa básica, tá, gente? O profissional que te fala isso. Ah, você vai pegar seu posterior de coxa? Vaza fora, tá? Vaza fora. Agora você sabe o motivo. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Você entender melhor os seus músculos, onde eles estão inseridos e qual movimento ele faz. O seu posterior de coxa, pelo fato de ele também juntar no quadril, ficar ali um pouco abaixo do seu glúteo, se você hipertrofiar ele também dá aquela empinada no seu glúteo. Então a gente entendendo isso, a gente também consegue compreender algumas coisas. Se eu tenho um músculo superficial e ele hipertrofia, o que está por cima também aumenta. Isso faz total diferença no seu treino, quando você vai trabalhar estética. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Tenho certeza que reveja ela. Pode ficar um pouco confuso, reveja ela. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar também, sem problema nenhum, tá? E muito obrigado, espero que tenha gostado. Até a próxima aula.